Queridos amigos, boa noite. Boa noite a toda a nossa população de Muquica que nos ouve. Ao amigo de Djalma aí pelo Semink, o João. Muquica em Foco, que sempre está divulgando todas as ações desta casa. A todos uma boa noite. Vou iniciar os trabalhos de hoje fazendo alguns comunicados e pedindo já um ofício para o nosso secretário de obras sobre a iluminação no final do bairro São Francisco, rodovia Muquica Cachoeiro. Tem 2 postes lá que estão deixando 2 casas no escuro e eu fiquei sabendo até hoje que tentaram até entrar nessas casas. Possivelmente assaltantes, mas não foram vitoriosos. Então pedi a iluminação para esses postes no final. É a BR-393, né, seu vereador? Gostaria de fazer um pedido à nossa mesa para que seja o pedido oficial à nossa casa, para que as atas de todas as reuniões pudessem ser sido liberadas no mínimo 5 dias antes, disponibilizadas para a gente dar uma lida antes da gente aprovar elas aqui, que às vezes na correria não tem tempo, como uma ata de uma reunião que tem 19 páginas. Né? Então, se puder disponibilizar as atas num prazo mínimo de 5 dias antes da próxima sessão, isso daí não aconteceria, a gente teria tempo de ler a ata, ok? Então, eu gostaria de fazer esse pedido oficial à mesa, ok? Em nome aqui do Tadeu, que está no lugar do Eros. Outro pedido sobre a nossa casa é sobre as reuniões da nossa comissão. Eu participo da Comissão de Redação e Finanças e eu gostaria de padronizar, fixar as datas para as reuniões, que eu até sugiro a essa casa, para que já dê prioridade aos colegas participantes, vereador Carlinho do Leite e o presidente Tadeu Eleutério, para que se fixasse essa data oficialmente, a mesa e a casa, nas segundas e quartas-feiras, na segunda e na quarta-feira de cada mês, correto? Segunda e quarta-feira do mês, ok? Às 14 horas. Então, intercalando assim com as sessões, o que dá maior tempo e habilidade para a comissão poder fazer seu trabalho de uma forma mais eficiente, ok? Então, isso tem que ser dado publicidade, colocado no mural da casa, que todas as segundas e quarta-feira, as segundas e quartas, ok, Robert? Isso aí. Isso, e gostaria que fosse disponibilizado no site da Câmara também, para dar publicidade. Isso. Obrigado. Eu recebi um ofício do Ministério Público e gostaria de ler. Distinto Edil, em atenção ao ofício destacado, agradecemos pelo incentivo recebido por Vossa Excelência e tomamos a liberdade de sugerir, se possível, que sejam estabelecidas tratativas com o Poder Executivo local, objetivando instruir um programa local para prevenção, conscientização sobre os malefícios das drogas e tratamento de usuários. Para tal fim, importa reconhecer a necessidade de uma equipe multiprofissional, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, etc., que elabore e atue nesse programa, dando efetividade nas propostas. Então, o promotor me enviou esse pedido, foi de um ofício que eu lhe enviei, sobre alguns acompanhamentos que o Judiciário e a Promotoria têm feito em relação a dependentes químicos na nossa cidade. Então, ele me respondeu dessa medida. Então, eu gostaria de encaminhar cópia desse ofício do promotor
à secretária de Saúde, à secretária de Assistência Social, para que possível possam integrar e criar um trabalho, um programa de atenção aos dependentes químicos. Em resposta a um ofício enviado por mim e por esta casa ao prefeito, quando eu pedi em relação à construção da Praça Saudável, que é um projeto da Secretaria de Esporte, de Estado do Esporte, para que a Praça da Boa Esperança, conhecida como Praça Rosário Riso, fosse avaliada para colocar esses materiais e ter um professor de educação física utilizando e dando apoio para o acompanhamento nesses materiais, que é uma academia popular. Eu recebi um ofício dizendo que já se encontra em andamento o projeto. Então, eu gostaria de somente solicitar os documentos desse convênio com a CESPORT, cópia desses documentos, oficialmente, Tuca, por favor, oficializar o pedido de cópias desse convênio para a criação dessa praça, em que ele cita também a praça no 1º distrito. Então, gostaria de saber, de conhecer os documentos desse convênio com a CESPORT da Praça Saudável em Muqui. No mesmo ofício, eu também pedi o fechamento nos finais de semana e em momentos de datas festivas da rua, igualmente sempre foi feita no Carnaval. E recebi um ofício dizendo que, apesar de ser um anseio da população, o fechamento da rua fecharia o acesso à rodovia ES 177, que interliga o nosso município ao de Jerônimo Monteiro. Então, eu sugiro, oficialmente, Tuca, por favor, que seja avaliada novamente isso, porque a parte da rua que se fecha, ainda nós temos acesso à rodovia ES 177 pela rua Luiz Afonso e a Rua do Quartel, o que não impossibilita, então, nos finais de semana, fecharem as ruas, como foi feito no Carnaval em datas festivas em Muqui, para que aqueles que se ficarem na rua, até mesmo com suas famílias, fiquem em mais segurança. Ok? Hoje eu tive uma conversa com o Conselho Tutelar, a qual eu fui buscar algumas respostas do Conselho. Foi uma ótima reunião. Gostaria de parabenizar já o Júnior e toda a sua equipe pelo trabalho que ele vem fazendo, com os recursos que eles têm hoje. Eu gostaria de reforçar o pedido e atenção, que até mesmo o vereador Carlos Luparelli, nosso amigo Carlinhos do Leite, já falou, sobre a utilização, a prefeitura ceder uma telefonia, uma linha de telefone móvel para o Conselho Tutelar. Sendo que, amigo vereador, hoje, quando eles colocam em evidência, em locais como fórum e outras repartições, o horário de plantão, eles colocam o próprio telefone celular. Então, aquele plantonista disponibiliza o seu próprio telefone. Então, o ideal é que seria ter um telefone único. Aqui a gente pudesse fazer referência e toda a população conhecer esse telefone, que seria do plantonista do Conselho Tutelar. Gostaria de oficializar um pedido ao Executivo sobre... Eu gostaria de solicitar informações oficiais ao Executivo sobre o planejamento do Executivo em consertar e ceder o carro novamente ao Conselho Tutelar, que hoje não tem um carro próprio, é utilizado de outras secretarias. Então, o ideal é que se tivesse um carro em especial e um motorista para o Conselho Tutelar. E eu gostaria de saber o planejamento do Executivo
sobre a possibilidade do executivo indicar e estar consertando um carro para o Conselho Tutelar. Hoje também estive na reunião da central da CAMAF, que é a Central das Associações Rurais de Muqui, a qual gostaria de parabenizar a dona Lisete, esposa do Celso Marques, sobre o trabalho de reestruturação que ela vem fazendo na Central das Associações Rurais. Eu já participo e participei de outras associações e sei da importância que é uma sociedade organizada. Para esse fim, o Executivo, o Legislativo sempre tem que estar disposto a dar apoio a essas instituições que, com grande número de voluntários, prezam e apoiam o desenvolvimento da nossa comunidade. Então, eu gostaria de requerer ao secretário de Obras e Agricultura que enviasse um ofício requerendo o planejamento para a melhoria das estradas rurais, detalhando um plano de ação semanal. Hoje nós sabemos da dificuldade que nós temos com o maquinário, alguns estão orçados, outros não temos ainda condições de consertar, mas que com o maquinário que tem, ele indique a possibilidade e o planejamento que ele está seguindo para o conserto das estradas rurais. Gostaria também de requerer algumas outras informações da Prefeitura quanto aos veículos da Prefeitura. Em conversa com o Conselho Tutelar, infelizmente, quando houve um acidente com o carro não estava assegurado, o seguro não estava em dia, e esse carro não pôde ser consertado. Por isso que nós temos uma pendência também desse veículo hoje. Então, eu gostaria de requerer as informações em ofício à Prefeitura de quantos veículos estão disponíveis hoje e em cada secretaria, e quais estão com o seguro em dia. O mandato não, o acidente ocorrido no carro do Conselho Tutelar não foi nesse mandato, foi na gestão anterior, e o carro está ainda no galpão a consertar. Gostaria de agradecer a oportunidade, a toda a população e a todos os amigos, colegas vereadores. Boa noite.